Muito bem, de volta com o nosso programa Mulheres, agora entrando no último bloco aqui na programação da Imagem da Cidade. Estamos no mês de setembro e também é um mês dedicado à evangelização. É um mês da Bíblia. E para falar sobre esse livro sagrado, nós convidamos aqui como convidado especial também da TV Galega o Padre Paulo Barbosa, pároco da Matriz Sagrado Coração de Jesus, no bairro Itopavazinha. Padre Paulo, seja muito bem-vindo aqui à TV Galega. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Denise, obrigado. É uma alegria muito grande, principalmente quando eu recebi o convite falar sobre a Bíblia, o livro que tem uma estima muito grande, que estudo ele desde a minha adolescência. Foi um privilégio muito grande que Deus me concedeu, principalmente nesse meio da Bíblia, quando a igreja ela nos convida a olhar diferente para esse livro e durante o restante do ano levá-lo bem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Que legal! E o lema desse ano em 2020 é "Abre tua mão para o teu irmão". E nunca foi tão oportuno uma frase como essa no momento em que estamos vivendo, né, Padre? É verdade. A Bíblia ela tem no seu conteúdo a visão do Cristo que vai ao encontro do outro. A visão do Cristo que acolhe. Por isso eu acho que há muita injustiça com a palavra sermão, porque ficou negativada e usamos de maneira pejorativa, mas o sermão era aquele momento que você estende a mão. Jesus estendeu a mão para Pedro, então ele foi mão para Pedro. Ele estendeu a mão para a mulher adúltera. Então esse momento em que as dificuldades que são muito latentes em nosso meio, sermão, estender a mão, se torna algo muito iluminado na Bíblia, na Palavra de Deus. Como é que a gente pode buscar esse hábito com frequência para aquelas pessoas que não têm esse hábito, não têm o costume de abrir a Bíblia, às vezes nem lembram se tem na sua casa o livro sagrado. Mas aí a gente vai aproveitar esse mês de setembro, o mês da Bíblia, para poder incentivar, para poder instigar essas pessoas principalmente. Como é que a gente poderia iniciar então esse estímulo, essa conversa com a Bíblia? Primeiramente, olhar diferente para a Bíblia. Não olhar a Bíblia como um livro de ciência, nem um livro de história, mas um livro de fé. Um livro que é toda a revelação conhecida pela humanidade sobre Deus. E querer se aproximar de Deus, querer conhecer Deus, é a maior motivação que nós poderíamos ter para nos aproximar da Bíblia. É um livro difícil de se aproximar, porque você tem ali 5.000 anos de tradição. Só o Novo Testamento, mais de 12.000 anos de tradição, que a igreja procurou, os tradutores, editoras e diversas igrejas, não é? Procuraram com muito zelo, com muito afinco, trazer esta linguagem tão antiga, de línguas mortas, para a nossa realidade. Eu particularmente acho a leitura muito simples, porque o próprio Jesus nos orienta. Ele diz assim: olha, o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo, o Espírito Santo vai ensinar tudo. Então depender de Deus para o livro que é a revelação de Deus é muito importante. Isso tira todo o peso de ler a Bíblia e tira todo o medo das superstições que existem em torno da Bíblia e os medos sobre fim de mundo. Tirar tudo isso e ver ali uma atualização de Deus pelo Espírito para a nossa vida no tempo presente. Padre Paulo, a gente vê com muita frequência os evangélicos indo para as suas igrejas com a Bíblia debaixo do braço, utilizam com frequência ali o pelo menos folhear da Bíblia. Se levam a sério, a gente não vai falar de cada pessoa, mas estão folheando com muito mais frequência. E o católico não tem isso, não é cultura também do católico ir para a celebração, ir para a missa, para o culto com a Bíblia. Isso poderia ser diferente? Não tem problema dessa forma, na sua opinião? Pode ser diferente, mas a missa, no seu rito, ela não tem a necessidade da Bíblia.
Por isso que nós temos outros momentos em nossas igrejas, e aí vem os grupos de orações, os estudos da palavra. Aqui na minha paróquia acontecia muito domingo à tarde, uma vez por mês. Nesse momento é que nós entramos nessa comunhão com a palavra. Momentos de orações, como da renovação carismáticas, e grupos de orações, como o Texto dos Homens, são convites para levarmos a Bíblia. Como a Igreja Católica, no seu rito litúrgico da missa, tem muito de particularidade que as outras não têm, a Bíblia se torna dispensável na missa. Porque ali o padre, ele vai estar trazendo presente toda a liturgia da palavra e apresentando para o povo. Mas nos momentos de estudos e de oração, a igreja nos convida assim a nós termos acesso à Bíblia, folhearmos a Bíblia. Não dá para entender se alguém vai para um estudo bíblico ou para um grupo de oração sem a Bíblia. E o momento que estamos vivendo, a pandemia do novo coronavírus. As pessoas são orientadas a ficarem mais tempo em casa, as famílias estão mais próximas nesse momento da pandemia. É também uma boa oportunidade para a gente trazer a leitura para o nosso dia a dia, ser exemplo para os filhos serem exemplo para os pais? Sim, essa pandemia, se nós sairmos dela do mesmo jeito que entramos, perdemos uma oportunidade imensa, fantástica. Uma oportunidade de, com mais tempo, voltarmos àquele tempo em que os pais sentavam e às vezes nem sabiam ler, mas contavam história de cor. E aí decoração mesmo, de cor. Hoje nós temos já as pessoas mais letradas que poderíamos utilizar a Bíblia para levar para os nossos filhos histórias belíssimas do povo de Deus, da experiência do povo de Deus, histórias que encantam, histórias que transformam a nossa vida. Então eu acredito que é uma oportunidade, sim, que nós temos para desmistificar a Bíblia e mostrar que ela é um livro tão atual que usamos no nosso dia a dia, como fosse escrita ontem para nós hoje. Uma frase, né, uma explicação para muitas situações é: eu tenho paciência de Jó, ou você tem paciência de Jó. Aproveitar esse livro dentro da Bíblia e trazer esse personagem, esse homem, esse pai, esse esposo, esse ser humano perante a sociedade, Jó. Você poderia falar um pouquinho mais sobre ele e por que a gente associa tanto a esse ser paciente com Jó? Jó é atual. Jó é o homem que vai do sucesso à perda. Um homem que viveu uma estabilidade tão grande que achou que nada poderia abalar a sua vida. E esse homem, como nós hoje também perdemos, ele perdeu. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia não perdeu bens materiais, trabalho, família? Quantas famílias enlutadas? Quanto choro, quanta lágrima, quanta dor. O Jó se torna atual porque o Jó nos convida a, nesse momento de dor, de desesperança, confiar em Deus. Uma frase, Denise, que eu gosto muito de Jó, é no momento em que a esposa dele, já muito sofrida, abalada com a morte dos filhos, com as perdas todas, ela chega para Jó e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó disse para ela: tu estás louca? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó é atual. Jó é atual. Quem participa das suas celebrações, Padre Paulo, acompanha muito no contexto das explicações, né, do que vem na primeira leitura, na segunda leitura e depois o próprio Evangelho, sempre buscou relacionar com a sua família, principalmente com a sua mãezinha. Eu peço até licença para poder dividir com as pessoas que estão em casa que, infelizmente, a Covid levou a sua mãezinha. A sua mãe faleceu em decorrência do coronavírus. Como é que a gente consegue, como é que você consegue fortalecer, superar e ao mesmo tempo ser um exemplo de continuidade quando a gente perde alguém da família para uma doença como essa, para uma pandemia como essa? A esperança.
A esperança, a própria Bíblia diz, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. A esperança que está muito atrelada ao sonho dela, o sonho de continuidade, o sonho de dedicação. É muito interessante que eu estava me vestindo para vir para cá, e a minha mãe sempre fazia um questionamento muito interessante comigo, né? Ela chegava para mim e dizia assim: meu filho, por que você não se veste como padre? Você nem parece padre. Hoje eu estou assim, trajado a rigor, quero vir conversar com você. Você nem parece padre. E eu cheguei para ela e disse assim: mãe, eu estou aprendendo a ser padre. E aí depois eu vou me vestir para parecer um padre. Mas primeiro eu estou aprendendo a ser padre. Eu lembro disso fazem mais ou menos uns 10 anos que eu tive essa conversa com ela. De lá para cá, e eu não vi ela falar mais sobre o assunto. Então, saber do sonho dela, de eu me tornar um bom padre, cuidar bem do rebanho. Quantas vezes a preocupação dela: meu filho, cuide bem desse povo. Esse povo te ama tanto, sabe? A minha mãe me entregou para esta igreja, me entregou para o reino. Então, diante dessa realidade, fica fácil superar as dores, porque eu sei que ela está velando por nós. Era o sonho dela, e ela, onde lá no céu ela estiver conversando com Maria, incomodando Jesus, porque já se ela incomodava já aqui, lá também ela deve estar incomodando muito. Ela está feliz se eu continuar fazendo aquilo que sempre foi o sonho dela. E uma das formas também é ser um bom exemplo de cuidado do zelo pela comunidade, como o senhor colocou, que ela cobrava muito isso, porque a comunidade também precisa ser cuidada. E como é que está sendo esse acompanhamento, esse cuidado com a comunidade da região da Itopavazinha, com as igrejas, a Matriz Sagrado Coração de Jesus, né? E também com os fiéis ali na Itopavazinha? Nós não paramos, na realidade, com o cuidado pastoral. Inclusive eu aprendi uma coisa que eu não pensei que ia aprender nunca. Transmitir missa pelo Facebook, que as pessoas me ajudando, é claro, mas a minha dificuldade de olhar para um equipamento e falar, e na minha mente começar a pensar que existe centenas, até mesmo milhares de pessoas que estão acompanhando no outro lado, foi uma das coisas maravilhosas que eu pude experienciar nesse tempo. E está disponível, e aí os meios de comunicação social, o telefone. Esse meu telefone chegou a ter por dia, Denise, no WhatsApp, 400 mensagens. Eu devia ser uma máquina para poder isso aí, sem falar no Face, no Instagram, sabe, no Message. Então, hoje o padre que quebrou as barreiras, não colocou dificuldade para aprender, não disse: eu sou muito velho para isso, eu não consigo mais. Esse perdeu uma chance muito grande de continuar nesse cuidado pastoral, porque as pessoas estão usando muito esses meios para se comunicar com o padre. E aqueles momentos que são de extrema emergência, a gente ia ao encontro com todo o cuidado que a igreja pede. E entre essas 400 mensagens por dia no seu telefone, lá estava a minha, fazendo esse convite. O senhor disse sim, e aqui hoje está. E termina com uma bênção especial para o nosso telespectador que nos acompanha agora ali do outro lado, também aqui nos ouvindo. Aí termina com uma bênção especial, por favor. Claro, isso é uma alegria muito grande quando você fala assim, bênção especial. Eu lembro daquela bênção que Deus pediu a Moisés que mandasse o sacerdote Arão abençoar o povo, que está lá em Números, no capítulo 6, se eu não me equivoquei, mas é o capítulo 6, Números, onde Deus diz assim: assim você deve abençoar o povo. E é essa bênção que eu agora trago sobre você e sobre os seus telespectadores. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face
te dê a saúde e te dê a paz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Paulo, muito obrigada por estar conosco hoje aqui. Foi um prazer poder recebê-lo aqui, da nossa comunidade, eu que pertenço a Itopapazinha. Muito obrigada por estar também aqui conosco e levando essa palavra, levando também a evangelização aqui pela nossa TV Galega. Obrigada. A alegria é toda nossa e trago um abraço de toda a paróquia para você. É isso aí. Gente, terminando o nosso programa de hoje, obrigada a todos que estiveram conosco, acompanhando também aqui o nosso Mulheres. Aos aniversariantes da semana, forte abraço. Entre eles, Jonathan soprando velhinha, deixando aqui também um beijo especial de toda a família para você, Jonathan, da esposa Jéssica, da filhota, da sogra Patrícia de Souza, também deixando aqui um beijo especial para você, Jonathan, que soprou velhinha nessa semana. Laide Braguiroli, a nossa produtora na rádio CBN, jornalista, radialista, também soprando velhinha. Então, parabéns para você, muitos anos e muita sabedoria para o seu dia a dia. Celebre a vida. E claro, os nossos patrocinadores, um forte abraço, entre eles a loja Maria Tereza Moda Mulher, que está com promoções especiais. Líquida Inverno, peças de inverno com 50% de desconto e ainda condições facilitadas, parcelinha no cartão e, claro, a nova coleção também já disponível na loja Maria Tereza Moda Mulher. E a dona Yolanda, do Centro de Depilação Yolanda, um forte abraço. Fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira em mais um encontro aqui na nossa TV Galega. Até lá!